A mãe abandonou o filho pequeno, sozinho, para fugir com o amante, mas 25 anos depois, a mãe volta e quer o perdão do filho, mas ele faz algo que a choca. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Helena Souza, aos 30 anos, tinha a beleza e o charme que encantavam quem quer que cruzasse seu caminho. Ela sempre fora ambiciosa, sonhava com uma vida luxuosa e livre de limitações. Esse sonho se tornou um objetivo fixo quando conheceu Arthur Melo. Arthur, com seus 60 anos, exalava uma confiança e poder que faziam Helena se sentir protegida e deslumbrada. Ele prometia a ela uma vida diferente, cheia de confortos e aventuras. Com o coração tomado por essa paixão avassaladora, Helena tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida de seu filho, Miguel. Numa tarde quente de verão, Helena pegou suas coisas, jogou algumas roupas em uma mala e olhou para Miguel, de apenas 5 anos. O menino, com os grandes olhos curiosos, observava a mãe de uma forma que parecia entender mais do que Helena desejava. Ele segurava um ursinho surrado, um presente que ela mesma havia lhe dado em um de seus aniversários. A mala na mão e o olhar vazio da mãe causaram uma inquietação dentro do pequeno. "Mamãe, você vai sair?" Miguel perguntou, com a voz trêmula. Helena respirou fundo, tentando não olhar nos olhos do filho. Se ela fizesse isso, talvez não tivesse coragem de seguir em frente. Ela se ajoelhou na frente do menino, colocando as mãos em seus ombros. "Vou, meu amor. A mamãe precisa ir. Mas é por pouco tempo." Ela tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Miguel franziu a testa, segurando o ursinho mais forte. "Eu posso ir com você, mamãe?" Ele perguntou, cheio de esperança. Helena fechou os olhos por um segundo, controlando a vontade de chorar. Aquilo era difícil demais. Ela sabia que Miguel nunca se encaixaria no novo mundo que Arthur estava prometendo. Ele precisava ficar ali, onde era seguro. "Não desta vez, querido. Você vai ficar aqui e será um bom menino. A mamãe promete que vai voltar." Ela o abraçou rapidamente, sentindo o calor do corpo pequeno e a fragilidade daquele momento. Miguel não entendia. Seus bracinhos apertavam a mãe com força, como se, de alguma forma, ele pudesse impedir que ela se fosse. Helena soltou-se suavemente, levantou-se e virou-se antes que pudesse mudar de ideia. Ela saiu da casa sem olhar para trás, deixando Miguel parado, confuso e com os olhos cheios de lágrimas. Horas depois, o sol já havia desaparecido e a noite fria tomava conta da pequena casa. Miguel permaneceu na sala, abraçado ao seu ursinho, esperando pela mãe. Cada som de carro que passava pela rua fazia o coraçãozinho dele acelerar, esperando que fosse ela voltando. Mas as horas passavam, e a esperança de Miguel se transformava em uma confusa sensação de abandono. Foi nesse cenário de tristeza que Dona Carmen Vieira apareceu. Dona Carmen era a vizinha idosa que sempre observava Miguel e sua mãe com preocupação. Ela sabia das dificuldades de Helena e percebia os sinais de um relacionamento conturbado com Arthur. Quando notou que as luzes da casa de Miguel continuavam acesas, mesmo depois do avançar da noite, ela resolveu verificar o que estava acontecendo. Dona Carmen bateu na porta, mas não houve resposta. Ela chamou pelo nome de Miguel algumas vezes, até que ouviu um soluço baixinho vindo do outro lado. Com seu coração apertado, ela decidiu abrir a porta, que não estava trancada. Ao entrar, encontrou Miguel encolhido no canto da sala, agarrado ao seu ursinho, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Miguel?" Ela chamou suavemente, ajoelhando-se ao lado dele. "Onde está sua mãe, meu querido?" Miguel levantou os olhos cheios de lágrimas para a vizinha e balbuciou. "Ela foi embora. Ela disse que ia voltar, mas sua voz falhou, e ele começou a chorar novamente." Dona Carmen sentiu uma tristeza profunda. Ela sabia que Helena não voltaria tão cedo, talvez nunca mais. A idosa não poderia deixar Miguel ali, sozinho e vulnerável. Ela o abraçou, acariciando seus cabelos. "Venha comigo, Miguel. Vou cuidar de você. Não precisa ter medo, está bem?" Ela sorriu para ele, tentando passar o máximo de segurança que podia. Miguel assentiu, ainda soluçando, e permitiu que Dona Carmen o levasse. Naquela noite, ele encontrou um novo lar.
Era uma casa simples, cheia de lembranças de uma vida vivida com amor e dificuldades. Dona Carmen, viúva e sem filhos, encontrou em Miguel o filho que nunca teve, e prometeu a si mesma que faria o melhor para dar a ele uma vida digna e feliz. Os anos passaram, e Miguel cresceu sob os cuidados de Dona Carmen. A vida não era fácil, eles tinham pouco dinheiro, mas muito amor. Miguel aprendeu a valorizar as pequenas coisas, a comida simples que Dona Carmen preparava, os conselhos que ela lhe dava ao final de cada dia, e o carinho com que o tratava. Carmen não escondia nada de Miguel, e ele cresceu sabendo que sua mãe havia ido embora porque acreditava em um sonho que, aos olhos de Carmen, era uma ilusão. Miguel, meu querido, às vezes as pessoas cometem erros porque querem ser felizes a qualquer custo, disse Carmen, certa noite, enquanto costurava uma camisa rasgada dele. Sua mãe fez uma escolha, e por mais que tenha doído em você, não podemos julgá-la. Todos cometem erros. Miguel, agora com 10 anos, ouvia atentamente. Ele queria odiar sua mãe por tê-lo deixado, mas, de alguma forma, as palavras de Dona Carmen sempre o acalmavam. Havia uma dor dentro dele que não desaparecia, mas ele a escondia bem. Em vez disso, ele focava em estudar e ajudar Carmen em casa. Ela o incentivava a ser o melhor que pudesse, e ele se dedicava a isso com todo o coração. Você tem um futuro brilhante, Miguel. Nunca deixe que a dor do passado apague sua luz, dizia Carmen, com orgulho nos olhos. Miguel sorria, segurando a mão da idosa, que se tornará sua verdadeira mãe. Quando Miguel chegou aos 18 anos, ele decidiu estudar direito. Ele queria ser advogado, ajudar pessoas que, como ele, tinham enfrentado desafios e injustiças. Dona Carmen apoiou a decisão com entusiasmo, embora soubesse que as dificuldades financeiras seriam um obstáculo. Mas Miguel era determinado. Ele conseguiu uma bolsa de estudos e trabalhava meio período em um supermercado para complementar as despesas. Carmen ficava orgulhosa a cada vez que o via estudando tarde da noite, cercado por livros e anotações. Durante a faculdade, Miguel conheceu Cláudia Martins. Ela era voluntária em um projeto social que auxiliava crianças e idosos carentes, algo que imediatamente chamou a atenção de Miguel. Eles se conheceram durante um evento em que ele ajudava como advogado júnior, oferecendo consultoria gratuita para pessoas necessitadas. Cláudia, uma jovem enfermeira de 28 anos, mostrava um brilho nos olhos que Miguel não conseguia ignorar. Você parece realmente gostar de ajudar as pessoas, Miguel, disse Cláudia, ao final do evento, enquanto os dois conversavam sentados em um banco do parque. Miguel sorriu, meio envergonhado. Eu só quero devolver um pouco do que recebi. Dona Carmen me ensinou que, mesmo quando temos pouco, podemos fazer diferença na vida de alguém. É isso que eu quero fazer. Cláudia olhou para ele, admirada. É raro encontrar pessoas que pensem assim hoje em dia. Você tem sorte de ter uma pessoa tão especial como Dona Carmen na sua vida. Eu sei. Ela é tudo para mim, respondeu Miguel, com um olhar distante, pensando em como Carmen o havia salvado de uma vida de abandono e tristeza. A amizade entre Miguel e Cláudia floresceu rapidamente. Eles passaram a se encontrar com frequência, compartilhando experiências, sonhos e medos. Cláudia se tornou uma fonte de apoio para Miguel, especialmente nos dias em que ele se sentia sobrecarregado com as memórias de sua mãe e as dificuldades de conciliar o trabalho com os estudos. Cláudia sempre estava lá, oferecendo-lhe um ombro amigo e palavras encorajadoras. Certa noite, quando Miguel chegou em casa após um longo dia de trabalho e aulas, encontrou Dona Carmen sentada na poltrona, olhando para uma foto antiga. Ela sorriu quando viu Miguel entrar, mas ele percebeu a tristeza em seu olhar. O que está acontecendo, Dona Carmen? Ele perguntou, aproximando-se e ajoelhando-se ao lado dela. Carmen suspirou, segurando a foto em suas mãos trêmulas. É uma foto sua, pequeno, com apenas 5 anos. Às vezes penso em sua mãe, Miguel. Me pergunto onde ela está e se pensa em você. Miguel não respondeu imediatamente. Ele olhou para a foto, lembranças dolorosas surgindo em sua mente. Ainda havia uma parte de seu coração que desejava entender por que Helena o deixará, mas ele não sabia se algum dia teria essa resposta. Eu também penso nela, mas acho que aprendi a viver com isso. Você me deu tudo, Dona Carmen. Eu não poderia ter pedido uma mãe melhor. Carmen sorriu, com os olhos marejados, e puxou Miguel para um abraço apertado.
você sempre será meu filho, Miguel. E tudo o que eu fiz, fiz com amor. Nunca duvide disso. Miguel assentiu, sentindo o calor e o amor daquela mulher que lhe deu tudo sem pedir nada em troca. Ele sabia que, mesmo que o passado fosse doloroso, ele tinha uma família que o amava. E isso era mais do que suficiente. Naquela noite, enquanto Miguel se deitava para dormir, ele pensou em como sua vida havia mudado desde aquele dia em que sua mãe o deixará. Apesar de tudo, ele não estava sozinho. Tinha Dona Carmen, tinha Cláudia, e tinha um futuro cheio de possibilidades. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez pudesse perdoar não para se reconciliar com Helena, mas para finalmente se libertar das correntes do passado. 25 anos haviam se passado desde o dia em que Helena deixou Miguel. Ele crescerá sob os cuidados de Dona Carmen, e, apesar de todas as dificuldades, havia se tornado um homem forte e determinado. Agora, aos 30 anos, Miguel trabalhava como advogado, lutando pelas pessoas que, assim como ele, haviam enfrentado abandono e injustiças. Seu desejo de ajudar os outros era reflexo de tudo que Dona Carmen lhe ensinara. Mas a sombra do abandono ainda pairava sobre ele, uma dor que nunca havia sido completamente curada. Foi então que, em um dia comum de trabalho, tudo mudou. Miguel estava no escritório, revisando um caso, quando recebeu um telefonema de Cláudia. Ela soava preocupada, e a voz no telefone tinha um tom urgente que ele não estava acostumado a ouvir nela. Miguel, eu sinto muito por ligar assim, disse Cláudia, hesitante. Mas acho que você precisa saber. A sua mãe? Helena. Ela está de volta. Por um momento, Miguel ficou em silêncio. O nome de Helena ecoou em sua mente como um fantasma de um passado doloroso. Ele respirou fundo, tentando processar as palavras de Cláudia. Como assim, de volta? Ele finalmente perguntou, com a voz um pouco trêmula. Onde ela está? Ela veio ao hospital. Está em uma condição bem difícil. Parece que não tem para onde ir. E pediu para falar com você, respondeu Cláudia, com cuidado. Ela sabia o quanto aquele assunto era delicado para Miguel. Miguel sentiu o peito apertar. Não sabia exatamente o que fazer com aquela informação. Ele pensou em todas as noites em que se sentiu perdido, todas as vezes que esperou em vão que Helena voltasse para buscá-lo. O abandono não era algo fácil de perdoar, e mesmo após todos aqueles anos, a ferida parecia ainda aberta. Eu não sei, Cláudia, ele disse, passando a mão pelo cabelo, visivelmente abalado. Não sei se quero vê-la. Cláudia respirou fundo do outro lado da linha, tentando ser o suporte de que Miguel precisava naquele momento. Eu entendo, Miguel. Mas talvez você deva ir. Se não por ela, então por você mesmo. Às vezes, precisamos enfrentar o passado para seguir em frente. Miguel ficou em silêncio por alguns instantes. Ele sabia que Cláudia estava certa. Enfrentar Helena poderia ser doloroso, mas também poderia ser a chave para encerrar um capítulo que o assombrava há anos. No final daquele dia, depois de muita reflexão, Miguel decidiu ir ao hospital. Ele se sentia dividido, parte dele queria entender o que motivara a mãe a abandoná-lo, mas outra parte não queria reviver aquela dor. Ele chegou ao hospital e foi recebido por Cláudia, que o guiou até o quarto onde Helena estava internada. Assim que entrou no quarto, Miguel viu Helena, sentada em uma cama, com um olhar vazio e cansado. O tempo não havia sido gentil com ela. Suas rugas profundas e o cabelo grisalho mostravam os anos de dificuldades e arrependimentos. Quando seus olhos encontraram os de Miguel, lágrimas começaram a se formar em seu olhar. Miguel, ela sussurrou, sua voz carregada de emoção. Meu filho, você veio. Miguel manteve uma expressão séria, tentando não se deixar levar pela fragilidade da mulher à sua frente. Você pediu para me ver, ele disse, cruzando os braços. Então, estou aqui. Mas preciso saber. Por que agora? Porque depois de todos esses anos, você decide aparecer? Helena baixou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Ela sabia que aquela pergunta viria, e que não havia resposta suficiente para reparar o que havia feito. Eu sei que não posso mudar o que fiz, Miguel, disse ela, com a voz embargada. Mas eu me arrependo. Passei anos sofrendo as consequências das minhas escolhas.
Arthur me deixou sem nada, e eu percebi tarde demais o erro que cometi ao abandonar você. Eu só queria uma chance de explicar, de pedir perdão. Miguel respirou fundo, tentando manter a calma. A imagem daquela mulher quebrada à sua frente não era a mesma mãe que ele lembrava, mas as palavras dela traziam de volta o peso de seu abandono. Perdão? Ele disse, sua voz cheia de amargura. Você acha que pode simplesmente voltar e pedir perdão? Você sabe o que eu passei? Quantas noites eu esperei por você, sozinho, achando que talvez você estivesse voltando para casa? Dona Carmen cuidou de mim quando você decidiu me abandonar por um homem que te deixou sem nada. Eu construí minha vida sem você. Helena chorava abertamente agora, e Miguel podia ver o desespero em seus olhos. Eu sei, Miguel. Eu sei que não mereço o seu perdão. Eu sei que errei. Mas eu precisava tentar. Mesmo que seja tarde demais. Eu só queria que você soubesse que eu te amei, mesmo quando fiz escolhas erradas. Miguel desviou o olhar, sentindo o nó em sua garganta apertar. Ele não queria sentir pena dela, mas não podia negar que havia algo dentro de si que ainda desejava ouvir aquelas palavras. Eu não sei se posso te perdoar, Helena. Ele disse, finalmente, a voz trêmula. Você deixou uma marca em mim que talvez nunca desapareça. Mas eu estou aqui agora, e talvez isso signifique alguma coisa. Talvez seja um começo, não sei. Helena sentiu, com os olhos ainda marejados, mas agora havia uma ponta de esperança em seu olhar. Obrigada por ter vindo, meu filho. Mesmo que você nunca possa me perdoar, eu sou grata por ter tido a chance de falar com você. Miguel permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de se virar para sair do quarto. Ele precisava de tempo para processar tudo aquilo, para entender como lidar com o retorno de sua mãe depois de tantos anos. Antes de sair, ele olhou para Cláudia, que estava esperando do lado de fora. Vamos embora, ele disse, tentando manter a compostura. Cláudia assentiu, caminhando ao lado dele em silêncio. Enquanto saíam do hospital, Cláudia tocou o braço de Miguel, fazendo com que ele parasse e encarasse. Você está bem? Ela perguntou, com preocupação evidente nos olhos. Miguel respirou fundo e deu de ombros. Não sei. Eu me sinto estranho, sabe? Ver minha mãe assim. Eu não esperava que fosse tão difícil. Parte de mim queria odiá-la para sempre, mas outra parte, ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Outra parte queria que ela tivesse voltado antes, queria que tudo tivesse sido diferente. Cláudia assentiu, segurando a mão de Miguel com delicadeza. Eu entendo. E você não precisa tomar nenhuma decisão agora, Miguel. Você já deu um grande passo só de ir vê-la. Ninguém espera que você a perdoe imediatamente. Isso é algo que leva tempo. Miguel a olhou e deu um pequeno sorriso. Obrigado, Cláudia. Eu não sei o que faria sem você. Cláudia sorriu de volta, apertando suavemente a mão dele. Eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Sempre. Miguel sentiu uma onda de gratidão e alívio ao ouvir as palavras de Cláudia. Ela havia sido uma constante em sua vida desde que se conheceram, e agora ele sabia que precisava dela mais do que nunca para enfrentar aquele momento difícil. Nos dias seguintes, Miguel tentou se concentrar em seu trabalho, mas o reencontro com Helena não saía de sua cabeça. Ele estava dividido. Havia o desejo de seguir em frente, de deixar o passado para trás, mas também havia o ressentimento, a dor de ter sido abandonado por alguém que deveria ter estado ao seu lado. Ele conversava com Cláudia sobre seus sentimentos, tentando entender como se sentia em relação a Helena e ao pedido de perdão dela. Uma tarde, enquanto Miguel estava em casa, Dona Carmen o chamou. Ela parecia mais séria do que o normal, e ele sabia que o assunto era importante. Miguel, eu queria falar com você sobre Helena, disse Carmen, enquanto se sentavam à mesa da cozinha. Miguel suspirou, passando a mão pelo rosto. Ele sabia que aquela conversa viria eventualmente. Eu sei, Dona Carmen. Mas é difícil. Eu não sei se posso perdoá-la. Parte de mim quer simplesmente esquecer que ela existe. Dona Carmen assentiu, olhando para ele com ternura. Eu entendo, meu querido. Ninguém espera que você perdoe alguém que te machucou tanto assim, ainda mais sua própria mãe.
Mas eu quero que você saiba que o perdão não é sobre ela. É sobre você. O perdão pode te libertar do peso que você carrega há tantos anos. Eu vi você crescer, Miguel, e vi o quanto você sofreu por causa do abandono de Helena. Talvez, se você conseguir perdoá-la, possa encontrar um pouco de paz. Miguel abaixou a cabeça, refletindo sobre as palavras de Dona Carmen. Ele sabia que ela tinha razão. O perdão não era sobre Helena, era sobre ele mesmo, sobre a chance de se libertar do passado e seguir em frente sem as correntes da mágoa. Eu vou pensar sobre isso, Dona Carmen, ele disse, levantando o olhar e sorrindo para a mulher que o havia criado. Obrigado por sempre estar aqui por mim. Dona Carmen sorriu de volta, estendendo a mão para segurar a dele. Sempre estarei aqui, meu querido. Você é como um filho para mim, e eu só quero o melhor para você. Miguel sentiu o calor do amor de Dona Carmen e soube que ela queria que ele fosse feliz, independente de qualquer coisa. Talvez, apenas talvez, fosse possível encontrar um meio de seguir em frente, mesmo que isso significasse abrir seu coração para a mãe que o havia abandonado. Algumas semanas depois, Miguel decidiu visitar Helena novamente. Ele sabia que não estava pronto para perdoá-la completamente, mas talvez pudesse começar a ouvir o que ela tinha a dizer, tentar entender seus motivos e, quem sabe, encontrar alguma paz. Quando chegou ao hospital, Helena parecia ainda mais frágil do que antes, mas seus olhos se iluminaram ao ver Miguel entrar no quarto. Você voltou, ela disse, com a voz embargada pela emoção. Miguel assentiu, sentando-se ao lado dela. Sim, eu voltei. Mas quero que você entenda uma coisa, Helena. Eu não estou aqui porque te perdoei. Estou aqui porque preciso entender. Preciso saber por que você me deixou, porque escolheu uma vida ao lado de Arthur em vez de ficar comigo. Helena suspirou, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Ela sabia que aquela era a chance de ser honesta com seu filho, de tentar explicar o inexplicável. Eu era jovem e tola, Miguel. Achei que estava apaixonada, achei que Arthur me daria uma vida que eu nunca poderia ter com você. Eu fui egoísta, e só depois de muitos anos percebi o quanto estava errada. Eu só posso pedir que você tente me entender, mesmo que nunca possa me perdoar. Miguel ouviu as palavras da mãe, tentando absorver o que ela dizia. Era difícil, mas havia algo em seu coração que começava a se abrir, uma pequena faísca de compreensão. Eu não sei se posso te perdoar, Helena. Mas estou aqui, disposto a tentar entender. Talvez isso seja um começo. Helena sorriu, suas lágrimas escorrendo pelo rosto, e Miguel viu, pela primeira vez em muitos anos, um vislumbre da mulher que ela poderia ter sido, uma mulher cheia de arrependimentos, mas também de esperança. E assim, Miguel deu o primeiro passo em direção ao perdão, não apenas de Helena, mas de si mesmo, começando a libertar-se das correntes do passado que o aprisionavam. Depois do difícil reencontro com Helena, Miguel tentava se concentrar em sua rotina. Ele sabia que perdoar sua mãe seria um processo longo e doloroso, e ainda estava longe de decidir se conseguiria fazer isso. Enquanto isso, Cláudia permanecia ao seu lado, oferecendo apoio e compreensão, sendo a força que ele precisava para seguir em frente. No entanto, Miguel não imaginava que o retorno de Helena traria consigo não apenas lembranças dolorosas, mas também novas complicações. Arthur Melo, o homem que havia levado Helena embora e a deixado sem nada, ainda estava por perto. Apesar de Helena ter sido abandonada e traída por ele, Arthur não havia desaparecido completamente de sua vida. Ele continuava envolvido em atividades criminosas e, agora, soubera que Helena estava tentando se reconectar com Miguel. Vendo nisso uma oportunidade de tirar proveito, Arthur decidiu que usaria Helena uma última vez. Miguel estava em seu escritório, terminando de revisar um processo, quando a porta foi aberta de forma brusca. Ele olhou para cima, e viu Helena, com um semblante desesperado. Seus olhos estavam vermelhos, e Miguel percebeu que ela havia chorado. Miguel, eu preciso da sua ajuda, Helena disse, com a voz entrecortada. Miguel suspirou, colocando os papéis de lado e se levantando para encarar a mãe. Ele ainda não estava completamente à vontade com sua presença, mas algo no desespero dela o fez se preocupar. O que aconteceu, Helena? Ele perguntou, cruzando os braços. Helena olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém poderia ouvi-los, e então deu um passo para mais perto de Miguel. É o Arthur. Ele voltou e está me chantageando. Ele quer dinheiro,
Miguel. Disse que, se eu não conseguir, ele vai fazer algo terrível. Eu não sei o que fazer, Helena falou, as palavras saindo apressadas e trêmulas. Miguel sentiu uma raiva crescer dentro de si. Arthur. O homem que arruinara a vida de Helena e que, indiretamente, tinha causado tanto sofrimento a ele. Miguel respirou fundo, tentando se controlar. Ele precisava pensar racionalmente, não podia agir por impulso. E por que ele acha que você tem dinheiro? Miguel perguntou, olhando diretamente nos olhos de Helena. Helena baixou a cabeça, envergonhada. Ele sabe que eu estou tentando me aproximar de você. Acha que, por você ser advogado, tem recursos que eu poderia usar. Ele acha que você vai me ajudar, e que eu posso conseguir o dinheiro através de você. Miguel cerrou os punhos, lutando contra o impulso de gritar. Como aquele homem tinha a audácia de aparecer novamente, depois de tudo que já havia feito? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. E o que exatamente ele está pedindo? Miguel perguntou, tentando entender o tamanho do problema em que estavam metidos. 100 mil reais, Helena respondeu, com a voz fraca. Ele disse que, se eu não conseguir, vai me expor. Disse que vai contar tudo o que eu fiz, que vai me humilhar publicamente, e que talvez faça algo pior. Miguel esfregou o rosto com as mãos, tentando processar tudo aquilo. Ele sabia que Arthur era perigoso, mas não esperava que ele tivesse a ousadia de chantagear Helena novamente, depois de tudo o que já havia feito com ela. Miguel olhou para sua mãe, que parecia estar prestes a desmoronar, e sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Ele ainda não havia decidido se poderia perdoá-la, mas não podia deixá-la desamparada diante daquela ameaça. Eu não tenho esse dinheiro, Helena, ele disse, tentando ser realista. Mas não podemos deixar Arthur continuar fazendo isso. Precisamos denunciá-lo. A polícia pode nos ajudar. Helena balançou a cabeça rapidamente, um olhar de pânico tomando conta de seu rosto. Não, Miguel, por favor. Você não conhece Arthur como eu conheço. Ele tem contatos, ele é perigoso. Se formos à polícia, ele vai descobrir e pode nos fazer mal. Eu não posso arriscar. Miguel bufou, frustrado. Era uma situação complicada, e ele sabia que qualquer passo em falso poderia colocá-los em ainda mais perigo. Ele se aproximou de Helena, colocando as mãos nos ombros dela e tentando acalmá-la. Helena, olhe para mim, ele disse, suavemente. Eu sei que você tem medo, mas não podemos simplesmente ceder à chantagem dele. Isso nunca vai acabar se continuarmos cedendo. Precisamos pensar em uma solução que não envolva dar a ele o que quer. Helena o olhou, com lágrimas nos olhos, e assentiu lentamente. Eu confio em você, Miguel. Só, por favor, não deixe que ele me machuque. Eu já perdi tudo uma vez. Não posso passar por isso de novo. Miguel assentiu, determinado. Eu vou te proteger, Helena. Não importa o que aconteça. Naquela noite, Miguel e Cláudia conversaram sobre o que estava acontecendo. Ele confiava em Cláudia o suficiente para compartilhar suas preocupações, e sabia que ela poderia ajudá-lo a pensar em uma solução. Cláudia ouviu atentamente enquanto Miguel explicava a situação, e sua expressão era de pura preocupação. Isso é muito sério, Miguel, ela disse, depois de um momento de silêncio. Arthur não vai desistir facilmente, e pelo que você me contou, ele é capaz de qualquer coisa. Eu sei, Cláudia. Mas eu não posso simplesmente ceder à chantagem. Não vou dar a ele o que ele quer, Miguel respondeu, claramente frustrado. Cláudia segurou a mão de Miguel, tentando transmitir um pouco de conforto. Talvez devêssemos procurar alguém para ajudar, alguém que entenda desse tipo de situação. Pode ser perigoso tentar lidar com isso sozinho. Miguel olhou para Cláudia, considerando a sugestão. Ela tinha razão. Ele não podia enfrentar Arthur sozinho, não sem colocar a vida de Helena em risco. Precisava de alguém que entendesse de situações como aquela, alguém que pudesse ajudá-los a sair daquela confusão. Talvez você esteja certa, Miguel disse, finalmente. Vou procurar ajuda. Não posso deixar Arthur continuar controlando a vida da minha mãe. Não depois de tudo que ela já passou. Nos dias seguintes, Miguel começou a buscar contatos que pudessem ajudá-lo.
Ele sabia que não podia contar com a polícia, não sem arriscar a segurança de Helena, então procurou ajuda em círculos mais discretos. Foi assim que conheceu Paulo, um investigador particular que tinha experiência em lidar com chantagens e ameaças. Paulo era um homem de meia idade, com um olhar sério e uma postura firme. Quando Miguel o encontrou pela primeira vez, soube que ele era exatamente o tipo de pessoa que precisava para ajudá-los. Então, você está sendo chantageado por um homem chamado Arthur Melo? Perguntou Paulo, depois de ouvir toda a história de Miguel. Miguel assentiu, enquanto Paulo tomava algumas notas em um caderno. Exatamente. Ele está ameaçando minha mãe e exigindo uma quantia absurda de dinheiro. Ela está apavorada, e eu não posso deixá-la sozinha nisso. Paulo olhou para Miguel por um momento, depois assentiu. Eu entendo. Já lidei com casos como esse antes. A primeira coisa que precisamos fazer é reunir informações sobre Arthur. Precisamos descobrir quem são seus contatos, como ele opera, e o que podemos usar contra ele. Só assim poderemos neutralizar a ameaça que ele representa. Miguel concordou, sentindo um pouco de esperança pela primeira vez em dias. Talvez, com a ajuda de Paulo, pudessem finalmente se livrar de Arthur e seguir em frente sem o medo constante de novas ameaças. Nas semanas seguintes, Paulo trabalhou incansavelmente para reunir informações sobre Arthur. Ele seguiu seus passos, investigou seus contatos e conseguiu informações valiosas sobre suas atividades criminosas. A cada novo detalhe que Paulo descobria, Miguel sentia que estava um passo mais perto de finalmente acabar com aquele pesadelo. Enquanto isso, Miguel também precisava lidar com Helena, que estava cada vez mais assustada e ansiosa. Ela passava as noites no pequeno apartamento de Miguel, com medo de que Arthur pudesse aparecer a qualquer momento. Miguel fazia o possível para acalmá-la, mas sabia que a situação estava ficando insustentável. Uma noite, enquanto estavam jantando, Helena olhou para Miguel, com lágrimas nos olhos. Eu nunca quis que você passasse por isso, meu filho. Eu fiz tantas escolhas erradas na minha vida, e agora você está pagando o preço por elas. Eu sinto muito, Miguel. Sinto muito por tudo. Miguel segurou a mão de Helena, olhando diretamente em seus olhos. Eu sei, Helena. Eu sei que você se arrepende. E eu não estou fazendo isso apenas por você. Estou fazendo isso por mim também. Não quero viver com essa sombra em nossas vidas. Quero que possamos seguir em frente, sem medo. Helena sentiu, enxugando as lágrimas, e pela primeira vez, Miguel viu um brilho de esperança nos olhos dela. Talvez, depois de tudo aquilo, ainda houvesse uma chance de recomeçar. Finalmente, depois de semanas de investigação, Paulo apareceu com uma solução. Ele descobriu que Arthur estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, e que havia muitas pessoas interessadas em vê-lo cair. Paulo sugeriu que usassem essas informações para intimidar Arthur e fazê-lo recuar. Se conseguirmos mostrar a ele que sabemos de suas atividades e que estamos dispostos a expô-lo, ele provavelmente vai recuar, explicou Paulo. Esse tipo de pessoa não gosta de exposição. Eles preferem operar nas sombras, sem chamar atenção. Miguel ouviu atentamente, sentindo que finalmente tinha uma chance real de resolver a situação. E você acha que isso vai funcionar? Ele perguntou, com um misto de esperança e apreensão. Paulo assentiu, confiante. Eu já vi funcionar antes. Mas precisamos ser cuidadosos. Não podemos deixar que ele perceba qualquer sinal de fraqueza. Precisamos mostrar que estamos dispostos a ir até o fim, se necessário. Miguel concordou, decidido. Vamos fazer isso. Não posso deixar que ele continue ameaçando minha mãe. Naquela noite, Miguel e Paulo se encontraram com Arthur em um local discreto. Arthur parecia confiante, como se acreditasse que ainda tinha controle sobre a situação. No entanto, quando Paulo começou a expor tudo o que sabia sobre seus esquemas, o semblante de Arthur mudou. Ele ficou pálido, os olhos arregalados, e Miguel pôde ver o medo tomando conta dele. Vocês não sabem com quem estão lidando, Arthur tentou ameaçar, mas sua voz tremia. Paulo deu um passo à frente, encarando Arthur nos olhos. Nós sabemos exatamente com quem estamos lidando, Arthur. E se você não recuar agora, tudo o que você fez vai ser exposto. Todos os seus contatos, toda a sua rede. Você vai cair, e não vai ter ninguém para te ajudar.
Arthur olhou para Miguel, depois para Paulo, e então abaixou a cabeça. Ele sabia que havia perdido. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu, deixando Miguel e Paulo sozinhos. Miguel sentiu um peso enorme sendo tirado de seus ombros. Finalmente, parecia que o pesadelo estava chegando ao fim. Quando voltou para casa, Helena estava esperando por ele, ansiosa. Miguel sorriu para ela, aliviado. Acabou, Helena. Arthur se foi. Ele não vai mais nos incomodar. Helena começou a chorar, mas dessa vez, eram lágrimas de alívio. Ela abraçou Miguel, apertando com força. Obrigada, meu filho. Eu nunca vou poder agradecer o suficiente pelo que você fez por mim. Miguel retribuiu o abraço, sentindo que, finalmente, talvez pudesse começar a deixar o passado para trás. Vamos seguir em frente, Helena. Vamos deixar tudo isso no passado e tentar recomeçar. Juntos. E, naquele momento, Miguel soube que, embora o perdão ainda não estivesse completo, eles haviam dado o primeiro passo em direção a um futuro livre das sombras do passado. Miguel pensou que, depois de confrontar Arthur, finalmente poderia deixar o passado para trás e seguir em frente. Ele queria acreditar que a ameaça havia acabado e que Helena poderia começar a reconstruir a sua vida, mas as coisas não seriam tão simples assim. Arthur, embora humilhado, não era alguém que aceitava a derrota facilmente. Seus contatos e o mundo do crime em que estava envolvido tornavam um homem ainda mais perigoso quando acuado. Miguel sabia disso, mas não tinha ideia do quanto Arthur poderia ser cruel e do quão profundamente ele estava disposto a afundar para ter sua vingança. Uma tarde, enquanto Miguel trabalhava em seu escritório, recebeu uma ligação urgente de Paulo, o investigador particular. Havia uma tensão evidente na voz de Paulo, algo que deixou Miguel imediatamente em alerta. Miguel, preciso que você venha até aqui, agora. Algo aconteceu, disse Paulo, sem rodeios. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele não sabia o que esperar, mas, pelo tom de Paulo, sabia que não seria uma boa notícia. Ele saiu do escritório rapidamente e dirigiu até o local onde Paulo o havia chamado. Quando chegou, encontrou Paulo em frente a uma delegacia, com uma expressão sombria. O que está acontecendo, Paulo? Miguel perguntou, tentando manter a calma. Paulo suspirou e olhou para Miguel, os olhos mostrando a gravidade da situação. Arthur está morto, Miguel. Parece que ele foi traído pelos próprios comparsas. Encontraram o corpo dele em um galpão abandonado. Aparentemente, ele tentou fazer algum tipo de acordo que deu errado. Miguel ficou em silêncio por um momento, tentando processar a informação. Ele sentiu uma mistura estranha de emoções. Parte dele sentiu alívio ao saber que Arthur não seria mais uma ameaça, mas havia também um certo desconforto ao perceber que o problema não havia simplesmente desaparecido, mas sim sido solucionado de uma forma violenta e definitiva. E Helena? Miguel perguntou, preocupado. Ela está segura? Paulo assentiu. Sim, pelo que sabemos, ela não corre perigo. Mas achei que você devesse saber o que aconteceu. Isso pode ter consequências, Miguel. Precisamos ter cuidado. Miguel concordou, sabendo que, embora Arthur estivesse fora de cena, os problemas poderiam não ter acabado. Havia muitas pessoas envolvidas com Arthur, e ele sabia que qualquer um deles poderia tentar se vingar. Mas, por enquanto, ele queria focar em Helena e garantir que ela estivesse bem. Naquela noite, Miguel foi até o apartamento onde Helena estava ficando. Ela parecia inquieta, como se sentisse que algo estava errado. Quando Miguel entrou e a viu sentada no sofá, com o olhar perdido, ele se aproximou e tocou de leve o ombro dela. Helena, preciso te contar uma coisa, ele disse, a voz baixa e cuidadosa. Helena levantou o olhar para ele, seus olhos cheios de apreensão. O que aconteceu, Miguel? Por que você está assim? Perguntou, já temendo o pior. Miguel respirou fundo antes de responder. Arthur está morto. Encontraram o corpo dele hoje. Parece que ele foi traído pelos próprios comparsas. Isso significa que você não precisa mais se preocupar com ele, mas também significa que as coisas podem ficar complicadas daqui para frente. Precisamos ser cuidadosos. Helena levou as mãos à boca, surpresa. Ela não sabia exatamente como se sentir.
Parte dela se sentia aliviada, mas outra parte, aquela que um dia amou Arthur, sentia uma profunda tristeza. Afinal, ele havia sido parte importante de sua vida, mesmo que de maneira destrutiva. Eu não sei o que dizer, Miguel. Eu sei que ele fez coisas terríveis, e sei que ele era perigoso, mas não consigo evitar sentir tristeza por ele. Eu o amei, de alguma forma. Eu fui tola, mas ele era tudo para mim naquele momento, disse Helena, com a voz embargada. Miguel assentiu, compreendendo o conflito interno de Helena. Ele se sentou ao lado dela e segurou sua mão. Eu entendo, Helena. Não é fácil apagar sentimentos, mesmo que a pessoa tenha feito tanto mal. Mas agora você precisa pensar em você, em recomeçar. O passado ficou para trás, e precisamos seguir em frente. Helena olhou para Miguel, com lágrimas nos olhos, e assentiu lentamente. Eu vou tentar, Miguel. Eu prometo que vou tentar recomeçar, mas preciso que você me ajude. Eu não sei se consigo fazer isso sozinha. Miguel apertou a mão dela, um pequeno sorriso nos lábios. Nós vamos conseguir, Helena. Vamos deixar tudo isso para trás e encontrar um caminho melhor. Nos dias que se seguiram, Helena começou a tentar se reconstruir. Ela ainda carregava o peso do arrependimento e da culpa por tudo o que havia feito, mas estava determinada a dar um novo rumo à sua vida. Ela começou a procurar pequenos trabalhos, tentando se manter ocupada e, de alguma forma, o tio Miguel ajudava como podia, oferecendo apoio e palavras de incentivo sempre que ela se sentia desanimada. Porém, nem tudo era tão simples. O passado de Helena continuava a assombrá-la, e ela começou a perceber que, mesmo com Arthur fora de cena, sua vida ainda estava cheia de dificuldades. Ela se tornará uma mulher sem rumo, e as oportunidades eram poucas para alguém com a idade dela e sem qualificações. Apesar dos esforços, Helena não conseguia encontrar estabilidade, e sua situação financeira continuava precária. Uma noite, Miguel chegou ao apartamento e encontrou Helena sentada no escuro, olhando pela janela. Ele sabia que ela estava lutando contra seus próprios demônios, e que aqueles momentos de introspecção eram comuns para ela. Ele se aproximou, acendeu uma luz e se sentou ao lado dela. Está tudo bem, Helena? Ele perguntou, tentando puxá-la de volta à realidade. Helena suspirou, sem desviar o olhar da janela. Eu estou tentando, Miguel. Estou tentando de verdade. Mas, às vezes, parece que não importa o quanto eu tente, eu nunca vou conseguir me livrar do que fiz. Nunca vou conseguir deixar para trás tudo o que aconteceu. Eu sinto que estou afundando, e não sei se consigo continuar assim. Miguel sentiu o coração apertar. Ele sabia que Helena estava enfrentando uma batalha difícil, e ele queria fazer mais por ela, mas não sabia exatamente como ajudá-la a superar aquilo. Você não precisa enfrentar isso sozinha, Helena. Estou aqui, e vou continuar aqui, não importa o que aconteça. Mas você precisa acreditar em si mesma, precisa se dar uma chance de ser feliz novamente, disse Miguel, com a voz suave. Helena virou-se para ele, seus olhos cheios de lágrimas. Eu sei que você está tentando me ajudar, Miguel. Mas há coisas que são difíceis de perdoar. Não sei se mereço ser feliz depois de tudo que fiz, depois de ter te abandonado e escolhido o caminho errado. Às vezes, eu me pergunto se talvez seja melhor simplesmente desistir. Miguel balançou a cabeça, determinado. Não diga isso, Helena. Todos cometemos erros. Você fez escolhas ruins, mas está tentando corrigir isso agora. E isso é o que importa. Você está aqui, lutando para ser uma pessoa melhor. Não desista. Eu preciso que você continue lutando. Helena olhou para ele, com uma expressão de dor, mas também de esperança. Ela sabia que Miguel estava certo, mas as cicatrizes do passado ainda a consumiam, e cada dia parecia uma nova batalha. Ela sentiu lentamente, tentando encontrar forças nas palavras do filho. Eu vou continuar tentando, Miguel. Não vou desistir, eu prometo, disse Helena, enquanto uma lágrima solitária escorria por seu rosto. Miguel sorriu e a puxou para um abraço apertado. Ele sabia que não seria fácil, mas estava determinado a ajudar Helena a encontrar um caminho para a redenção. Eles ficariam juntos, enfrentando os desafios, um passo de cada vez. No entanto, as dificuldades continuaram a aumentar.
Helena não conseguia manter um trabalho fixo, e a pressão de tentar reconstruir sua vida começou a pesar ainda mais. As contas se acumulavam, e ela não queria ser um fardo para Miguel, que já fazia tanto por ela. Aos poucos, Helena começou a perder a esperança de encontrar uma saída. Foi em uma tarde, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, que Helena se deparou com uma cena que a fez refletir. Ela viu uma mulher, provavelmente da sua idade, sentada em um banco, compartilhando um sanduíche com uma criança pequena. A mulher tinha um sorriso sincero no rosto, apesar da aparente simplicidade de sua vida. Helena parou por um momento, observando aquela cena, e se perguntou quando havia perdido a capacidade de se sentir feliz com as pequenas coisas. Ela se deu conta de que talvez estivesse buscando a felicidade nos lugares errados, tentando corrigir seus erros de maneira desesperada, quando, na verdade, precisava aprender a valorizar o que tinha, e não o que havia perdido. Aquela pequena epifania a fez retornar ao apartamento com uma nova determinação no olhar. Miguel percebeu a mudança em Helena quando chegou em casa naquela noite. Ela estava mais calma, com um semblante diferente, como se finalmente tivesse encontrado algum tipo de paz interior. Miguel, eu acho que finalmente entendi algo importante hoje, disse Helena, enquanto os dois se sentavam para jantar. Miguel a olhou, curioso. O que foi, Helena? Ela sorriu, um sorriso que Miguel nunca havia visto antes, um sorriso sincero e cheio de esperança. Eu percebi que, por muito tempo, estive tentando consertar tudo, tentando corrigir o passado e fazer você me perdoar. Mas talvez o que eu precise fazer é aprender a me perdoar primeiro. Preciso aceitar que cometi erros e que não posso voltar atrás, mas posso escolher ser diferente agora. Posso encontrar alegria nas pequenas coisas, assim como Dona Carmen sempre me disse para fazer. Miguel sorriu, sentindo um calor no peito ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que Helena ainda tinha um longo caminho pela frente, mas aquele era um grande passo na direção certa. Eu fico feliz em ouvir isso, Helena. Você merece encontrar a paz, e eu estou aqui para te apoiar em cada passo que der, disse ele, segurando a mão dela. Nos dias que se seguiram, Helena começou a mudar sua perspectiva. Ela começou a ajudar em um abrigo local, oferecendo seu tempo para ajudar outras pessoas que estavam em situações difíceis. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que estava fazendo algo significativo, algo que não estava diretamente ligado ao seu passado ou aos seus arrependimentos. Ela estava construindo algo novo, algo que poderia trazer luz não apenas para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas também. Miguel acompanhava essa transformação com orgulho. Ele sabia que a jornada de Helena não havia acabado, e que os desafios ainda estariam lá, mas ver sua mãe encontrando propósito e esperança era mais do que ele poderia ter imaginado. Pela primeira vez, ele começou a acreditar que o perdão completo, tanto dela quanto dele, era possível. Em uma noite tranquila, enquanto os dois estavam sentados na varanda do apartamento, Helena olhou para Miguel e disse: Eu sei que ainda tem um longo caminho pela frente, mas quero que você saiba que, não importa o que aconteça, sou eternamente grata por tudo que você fez por mim. Você me deu uma segunda chance, e eu prometo que não vou desperdiçá-la. Miguel sorriu, sentindo uma profunda paz em seu coração. Eu só quero que você seja feliz, Helena. E acho que, finalmente, estamos no caminho certo para isso. Naquele momento, sob as estrelas da noite, Helena e Miguel começaram a deixar as sombras do passado para trás, um passo de cada vez, encontrando a força necessária para reconstruir suas vidas e acreditar em um futuro melhor. A vida de Miguel e Helena parecia estar finalmente entrando nos eixos. Helena estava cada vez mais envolvida em seu trabalho voluntário no abrigo, e Miguel sentia que o peso do passado estava, aos poucos, se dissipando. A relação entre os dois, que antes era marcada por ressentimentos e mágoas, havia se transformado em algo mais leve, mais verdadeiro. Helena estava fazendo o possível para mostrar a Miguel que sua mudança era real, e Miguel, por sua vez, estava aprendendo a aceitar o novo caminho que a mãe havia decidido trilhar. Certa manhã, Miguel acordou e encontrou Helena na cozinha, preparando café. Ela parecia diferente, havia uma serenidade em seu semblante que não existia antes. Ela estava cantarolando uma canção antiga, algo que Miguel lembrava de ouvir quando era criança, antes de tudo desmoronar. Ele sorriu ao vê-la assim, tão tranquila. Bom dia, Helena, disse Miguel, aproximando-se e pegando uma xícara de café. Helena olhou para ele e sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Bom dia, meu filho.
Espero que esteja com fome, fiz torradas e ovos, disse ela, apontando para a mesa. Miguel se sentou e começou a comer, observando sua mãe. Era impressionante como ela havia mudado, como estava tentando de verdade ser alguém melhor. Ele sabia que o passado ainda estava lá, que as cicatrizes não desapareceriam tão facilmente, mas também sabia que aquela era uma nova oportunidade para ambos. Você parece feliz hoje, Miguel comentou, quebrando o silêncio. Helena suspirou e assentiu. Estou tentando viver um dia de cada vez, Miguel. Acho que, por muito tempo, eu fiquei presa ao que já tinha acontecido, ao que eu não podia mudar. Agora, estou tentando focar no que posso fazer no presente, no que posso construir daqui para frente. É libertador, de certa forma. Miguel sorriu, admirado pela força que Helena estava mostrando. Fico feliz em ouvir isso, Helena. Você merece essa paz. Todos nós merecemos. Helena concordou, tomando um gole de café antes de falar novamente. Eu também acho. E quero que você saiba que tudo isso, toda essa transformação, eu só consegui porque você me deu uma chance, porque você acreditou que eu poderia mudar. Eu sei que não foi fácil, e que ainda temos um longo caminho pela frente, mas estou disposta a continuar lutando. Miguel assentiu, sentindo um calor no peito. Ver sua mãe assim, tão determinada, fazia todo o esforço valer a pena. Ele havia passado anos sentindo raiva, ressentimento, mas agora percebia que o perdão era algo que ele precisava tanto quanto Helena. A paz que ele buscava estava ali, no ato de deixar para trás o que não podia ser mudado e seguir em frente com um coração aberto. Estou orgulhoso de você, Helena. Não é fácil mudar, mas você está fazendo isso. E eu vou estar aqui, ao seu lado, em cada passo, disse Miguel, olhando nos olhos dela. Helena sorriu, emocionada, e estendeu a mão para tocar a de Miguel. Obrigada, meu filho. Isso significa o mundo para mim. Os dias se passaram, e a vida começou a entrar em uma nova rotina. Helena continuava a trabalhar no abrigo, e Miguel estava cada vez mais envolvido em seu trabalho como advogado. Ele havia decidido focar em casos de pessoas que precisavam de ajuda, aqueles que, de certa forma, se viam em situações parecidas com as que ele viveu na infância. Era um trabalho árduo, mas profundamente gratificante. Ele sabia que estava fazendo a diferença na vida das pessoas, e isso lhe trazia um grande senso de propósito. Uma tarde, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era Cláudia, e ele percebeu pela voz dela que algo importante havia acontecido. Miguel, preciso falar com você. Pode vir ao hospital? Disse ela, parecendo um pouco apreensiva. Miguel concordou, sentindo um leve nervosismo. Ele dirigiu até o hospital, onde Cláudia trabalhava, e encontrou-a na entrada. Ela o levou até um banco próximo, onde os dois puderam conversar com mais privacidade. O que aconteceu, Cláudia? Miguel perguntou, preocupado. Cláudia suspirou e olhou para ele, seus olhos sérios. Recebemos uma nova paciente hoje. Ela está em estado crítico, mas antes de perder a consciência, pediu que eu chamasse você. Ela disse que precisava falar com você antes que fosse tarde demais. O nome dela é Marta. Miguel franziu a testa, tentando se lembrar de alguém chamado Marta. O nome parecia vagamente familiar, mas ele não conseguia associá-lo a nenhuma pessoa específica. Cláudia percebeu sua confusão e continuou. Ela mencionou Arthur. Disse que tinha informações importantes sobre ele e que precisava contar antes que fosse tarde demais. Acho que é algo que você deve ouvir, Miguel. O nome de Arthur fez o coração de Miguel acelerar. Ele pensou que tudo relacionado a Arthur havia terminado com sua morte, mas agora, parecia que havia mais coisas escondidas, coisas que ele não sabia. Ele assentiu e seguiu Cláudia até o quarto onde Marta estava internada. Quando entrou no quarto, viu uma mulher de aparência frágil, deitada na cama, ligada a vários aparelhos. Ela parecia ter sofrido bastante, seu rosto estava pálido e seus olhos fechados. Cláudia se aproximou e chamou suavemente. Marta, o Miguel está aqui. Você pode falar com ele agora. A mulher abriu os olhos com dificuldade, e Miguel pôde ver a dor em seu olhar. Ela o observou por um momento, como se estivesse tentando reunir forças para falar. Miguel, disse ela, a voz fraca. Obrigada por vir.
Eu não tenho muito tempo, mas precisava te contar algo. Sobre Arthur. Miguel se aproximou, sentando-se ao lado da cama, tentando escutar cada palavra que Marta dizia. O que foi, Marta? O que você sabe sobre Arthur? Perguntou ele, gentilmente. Marta respirou com dificuldade antes de continuar. Eu fazia parte do círculo dele. Eu sabia do que ele fazia, dos negócios sujos. Mas eu nunca concordei com aquilo. Arthur era cruel, mas também era esperto. Ele tinha um plano para caso algo desse errado. Ele deixou provas, documentos, coisas que comprometem muita gente. E essas pessoas sabem disso. Elas podem vir atrás de você e da sua mãe. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele achava que o capítulo de Arthur estava encerrado, mas agora parecia que as coisas eram mais profundas do que ele imaginava. Onde estão essas provas, Marta? Como posso encontrá-las? Perguntou ele, tentando manter a calma. Marta fez um esforço para levantar um pouco a cabeça, apontando para uma pequena bolsa ao lado da cama. Estão ali, na bolsa. Pegue. Você precisa ser cuidadoso, Miguel. Eles não vão parar até terem certeza de que não há mais ameaças. Miguel pegou a bolsa, abrindo-a rapidamente e encontrando um envelope grosso cheio de documentos. Ele olhou para Marta, que agora parecia exausta, como se tivesse gastado suas últimas forças para dar aquela informação. Obrigado, Marta. Vou fazer o que puder para garantir que isso não caia nas mãos erradas, disse ele, com sinceridade. Marta fechou os olhos, soltando um suspiro, e Cláudia se aproximou para verificar os sinais vitais dela. Miguel se levantou, sentindo o peso dos documentos em suas mãos. Ele sabia que estava prestes a se envolver em algo muito maior do que imaginava, mas também sabia que não podia simplesmente ignorar aquilo. Precisava proteger Helena e garantir que ninguém mais fosse prejudicado pelas ações de Arthur. Nos dias seguintes, Miguel dedicou todo o seu tempo livre para analisar os documentos que havia recebido. Eles continham detalhes sobre transações ilícitas, nomes de pessoas envolvidas e até mesmo registros de encontros secretos. Tudo aquilo era suficiente para incriminar várias pessoas poderosas, pessoas que certamente fariam de tudo para manter seus nomes fora do radar das autoridades. Miguel sabia que precisava agir com cautela. Ele decidiu que a melhor maneira de lidar com aquilo seria entregar as provas à polícia, mas de uma forma que garantisse a segurança de Helena e dele próprio. Ele procurou Paulo, o investigador particular, para discutir como proceder. Isso aqui é explosivo, Miguel, disse Paulo, folheando os documentos. Se essas pessoas descobrirem que você tem isso, vão fazer de tudo para silenciá-lo. Precisamos ser cuidadosos. Miguel assentiu, ciente do risco que estavam correndo. Eu sei, Paulo. Mas não posso simplesmente ficar parado enquanto essas pessoas continuam livres. Elas precisam ser responsabilizadas pelo que fizeram. E também preciso garantir que Helena esteja segura. Ela já passou por muita coisa. Paulo concordou, pensativo. Precisamos de uma estratégia. Podemos fazer cópias desses documentos e enviá-las anonimamente para a polícia e para alguns jornalistas de confiança. Isso vai garantir que, mesmo que tentem nos calar, as informações já estarão fora do controle deles. É arriscado, mas acho que é a melhor chance que temos. Miguel sabia que era arriscado, mas também sabia que era a coisa certa a fazer. Ele e Paulo trabalharam juntos durante dias, fazendo cópias dos documentos e planejando cuidadosamente como enviá-los para a polícia e para a imprensa. Eles sabiam que não poderiam errar, pois qualquer deslize poderia custar suas vidas. Finalmente, chegou o dia em que colocariam o plano em ação. Miguel estava nervoso, mas determinado. Ele sabia que, ao fazer aquilo, estaria colocando um ponto final no legado de Arthur e protegendo Helena de qualquer retaliação futura. Paulo fez os envios como planejado, e logo as notícias começaram a surgir. Escândalos envolvendo nomes importantes vieram à tona, e as autoridades começaram a investigar as denúncias. Miguel e Helena acompanharam tudo de perto, com a tensão crescendo a cada dia. Eles sabiam que a situação poderia se voltar contra eles a qualquer momento, mas também sabiam que haviam feito a coisa certa. A sensação de justiça prevalecendo era reconfortante, mesmo em meio ao medo do desconhecido.
Em uma noite, enquanto estavam na sala, assistindo ao noticiário que falava sobre as investigações, Helena olhou para Miguel e sorriu, um sorriso cheio de orgulho. Você é incrível, Miguel. Não sei como você conseguiu fazer tudo isso. Você realmente está fazendo a diferença no mundo. Miguel olhou para Helena, sentindo o amor e a gratidão em seu peito. Eu só fiz o que precisava ser feito, Helena. Não quero que ninguém mais sofra o que nós sofremos. Se eu puder evitar isso, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Helena sentiu, emocionada. E eu estou aqui, ao seu lado, para o que for preciso. Você me deu uma segunda chance, e agora é minha vez de fazer a diferença. Vou continuar ajudando no abrigo, vou continuar tentando ser alguém de quem você possa se orgulhar. Miguel sorriu, abraçando Helena com carinho. Eu já tenho muito orgulho de você, Helena. Você não precisa provar nada para mim. Só quero que seja feliz, e que possamos seguir em frente juntos. Naquele momento, Miguel percebeu que, apesar de todos os desafios, estavam finalmente no caminho certo. Eles haviam enfrentado o passado, superado traumas e lutado por justiça. Agora, podiam olhar para o futuro com esperança, sabendo que estavam fazendo a diferença, não apenas em suas próprias vidas, mas também na vida de muitos outros. E assim, com coragem e determinação, Miguel e Helena seguiram em frente, prontos para construir um futuro melhor, deixando para trás as sombras do passado e acreditando em um amanhã cheio de possibilidades. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.